que está ocorrendo é uma tentativa de grandes setores, porque esse processo ele tem uma força virulenta contra aqueles que apoiaram o Bolsonaro com boas intenções, porque tem. Nem todos que apoiaram o Bolsonaro, aliás, a maioria não é neofascista. Não quer isso para o país. Não tem essa perspectiva. Então, você tem, sem sombra de dúvida, uma força que defende a democracia como um valor brasileiro, como algo fundamental, principalmente se levar em conta a diversidade, né, étnica do Brasil. Até porque vocês sabem que o Brasil é o segundo maior país negro do mundo. O Brasil não é um país branco. Ele é um país negro, pardo e de várias gradações. Branco é que ele não é. Tem uma parcela branca grande da população, como tem uma parcela indígena. Mas a grande parcela do povo, e aí não há política que não olhe para isso, para ser efetiva, tem de ser focada no negro. Mas o que eu quero dizer é que tem uma possibilidade grande de frente democrática. Tradicionalmente, se vocês querem, em termos de votos ou de apoio, sempre foi, nos últimos 20 anos, foi mais ou menos assim. Não, eu diria nos últimos 20. Foi 30% para a PT, 30% naquela época para o PSDB, e que hoje só tem 4%, porque os 30% do PSDB o Bolsonaro comeu, e tem esse meio, que é os 30%, que é objeto de uma disputa. E são essas pessoas que cada vez mais percebem que há um problema com o país. Quando o Macron, eu vou dar esse exemplo do Macron. Quando o Macron fala da questão de intervir na Amazônia, ele cria um grande apoio para o Bolsonaro. Porque ninguém acha que a Amazônia vai ser resolvida de jeito nenhum com uma intervenção internacional. Primeiro, porque ninguém conhece a Amazônia. Segundo, porque ninguém conhece os mecanismos de controle. Ninguém conhece os mecanismos sociais de proteção. Lá tem 20 milhões de pessoas. Não é uma terra de ninguém. É um absurdo a proposta. E muito estranha, na medida que tem a Amazônia da Guiana, que tem hoje os mesmos, e já tinha antes, na minha época já tinha, problemas ligados à exploração de reserva mineral com queima de floresta. Acho que tem problema em toda a Amazônia. Então, a gente tem de perceber isso. E a questão da Amazônia hoje é uma questão ligada a um governo neofascista e neoliberal, que tira dinheiro. Por que é importante frisar o neoliberalismo? Porque a lei do teto dos gastos diz, tirante juros, o Brasil não pode gastar em nada, livremente. Então, como eles inventaram uma lei completamente maluca, que está parando o Estado agora em setembro, o governo federal está parado em setembro, ou rompe a lei, a chamada emenda constitucional do teto dos gastos, ou é isso que vai acontecer. Não tem dinheiro para a Amazônia, não tem dinheiro para o Exército Brasileiro, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde. É isso. Então tem um lado neoliberal nessa questão forte na Amazônia. Fortíssimo. Não é os 258 milhões de dólares que a Noruega e a Alemanha colocaram à nossa disposição. Não foi um presente, foi porque eles eram parceiros das nossas políticas ambientais. Eles aprovavam as políticas e por isso colocaram o dinheiro. O que o Bolsonaro mostra, ao não querer o dinheiro,
é que ele não quer a proteção da Amazônia. Ele quer que a Amazônia seja aberta para a exploração absurda de minerais. Porque primeiro entra o madeireiro, depois entra o cara do boi e depois vem a destruição. Pois é, então você tem de ter uma frente democrática que amplie tudo isso. Você tem de ter um componente popular. Não é possível um país que saiu da pobreza, saiu do mapa da fome e voltar para o mapa da fome. Então tem um aspecto extremamente, que é a questão social, dos direitos sociais, a questão da gente ter garantido o acesso para a população negra daquele país à universidade, a vir estudar aqui, na França, com Ciências Sem Fronteiras. E tem uma questão que é soberania, que aí entra outra vez. Petrobras, Amazônia e educação de qualidade. Sem educação de qualidade, o nosso país não tem futuro. E futuro a gente só constrói no presente. Então, primeiro é isso. É isso que nós temos de mobilizar. Nós temos de discutir, voltar a conversar, falar com todo mundo. Não tem de olhar para a pessoa e perguntar, mas você pensa mesmo o quê? Eu acho que hoje o Brasil tem de voltar e se encontrar consigo mesmo. É isso. E isso é fundamental. É isso que vai nos levar a dar esses passos. Nem todo mundo vai concordar com tudo. Uns vão concordar com umas coisas, outros vão concordar. Mas você tem de criar essa força de unificação entre nós para poder reagir, para poder enfrentar, para poder... Você tem de contestar. Hoje ele resolve que ele vai acabar, em definitivo, com os institutos federais de educação, porque ele não vai dar dinheiro mais, não vai dar 30%. O Instituto Federal de Educação, para vocês terem uma ideia, era responsável por dar a base técnica para a gente dar um salto tecnológico. Ele está simplesmente destruindo. No outro dia ele fala, não tem mais dinheiro para financiar, não é dar não, é financiar o cinema brasileiro. Aí o cinema brasileiro para. Então, a reação hoje a ele, ela é transversal, ela é multissetorial. Ele ataca cada um todo dia. É isso que acontece. Há uma grande, mas uma imensa reação por essa história da Amazônia está pegando fogo. Uhum. E isso também, ele não tem como impedir que haja uma relação forte na sociedade brasileira. E é interessante que isso afeta muito as classes médias. As classes médias são mais suscetíveis a entender que não é possível ser assim. Suscetíveis a entender agora. Porque o povo não quer que queime a Amazônia. Mas no Brasil, vocês nunca se esqueçam, quando a gente sai da escravidão, você deixa marcas na sua sociedade. 350 anos de escravidão provoca, obviamente, no nosso povo, marcas indeléveis. Como ele mostra uma tragédia, né, uma herança de não educação. Nós não temos estoque de educação. Aqui tem estoque. Né? Uma porção de universidade, uma porção de instituto. Né? Nós estamos construindo o estoque. Estamos garantindo para as pessoas. E isso é algo que a gente não pode, né, superar assim tão fácil. A segunda coisa é que a elite brasileira, ela acha que ela controla socialmente através da violência. Eu já até falei, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, falei que eu fui presa em 1970. Fiquei 3 anos na prisão, naquela época eles torturavam, etc, etc. E no Brasil usavam uma coisa que não era só na tortura política, não. Na tortura generalizadamente desempregada, na policial. Que é o tal do pau de arara, que é aquele pedaço de madeira que eles penduram a pessoa e dão choque elétrico. Eu achava que aquilo era uma sofisticada tecnologia que os militares brasileiros adquiriram quando
da formação que houve num lugar que chamava Escola do Panamá, Escola das Américas do Panamá. Achava isso. Até que um dia eu vi num dos portfólios do Debré um pintor francês que pintou o Segundo Império no Brasil. E ele descrevia, são pinturas belíssimas, né? Eu acho que não tem nada mais visível em relação à vida cotidiana do Segundo Império. Então, tem um negro no chão, justamente pendurado no pau de arara. Ele já está no chão, o pau de arara, o pedaço de madeira ligado com ele no chão. O que fica visível, que essa tradição é a tradição da escravidão. A escravidão que tampava a boca do escravo para exemplar, porque a violência da escravidão é a violência do controle, não é a violência pela violência, é para controlar. Eles chamavam isso de exemplar, dar o exemplo para quem reagisse. Esse processo é um processo que no Brasil não é igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve áreas dos Estados Unidos sem escravidão. E lá também tem uma barra pesada em matéria de controle violento social. Nada parecido com o nosso, ou seja, bem pouquinho se comparado com o nosso. No nosso caso, é algo que a gente não pode deixar de considerar, que foi escravidão nos 27 estados, sem exceção. Não houve exceção. E outra coisa que para quem quer entender a política brasileira é fundamental. Quem era o defensor da abolição no Segundo Império? O imperador. Quem eram os defensores da escravidão? A oligarquia regional do Oiapoque e ao Chuí, ou seja, os dois rios. Quem controlava as unidades federadas era a favor da escravidão. E interessante também para quem estuda, era bom olhar um fenômeno ótimo. Toda a fala, a cultura da independência e toda a cultura aqui da Revolução Francesa, todas as teses, as teorias de liberdade da Revolução Francesa eram usadas de forma absolutamente tranquila, diríamos assim hoje, na cara de pau, com um discurso pró-escravidão. Porque era a liberdade da colônia, a liberdade da região, face ao centralismo autoritário do senhor imperador Dom Pedro II. Esta é uma característica do Brasil, como as falas escondem geralmente o conteúdo contraditório. E explica por que o Congresso o voto para o Congresso é sempre mais conservador do que o voto para o presidente da República. A votação para o presidente da República, você tem no Brasil uma votação progressista. Mesmo com os presidentes mais conservadores, eles eram dos conservadores os mais progressistas. Já a composição do Congresso conservador. E é isso que importa, porque esse movimento aqui, democrático, popular e soberano, ele também tem por função mudar a representação política, porque senão você não governa aquele país. Ninguém governa aquele país. On va continuer la série des questions. Je pense qu'il y a de nombreuses demandes. Sinon, les interprètes ne pourront pas vous entendre. Bonjour, Christian Rousset, merci de votre présentation. Par mes fonctions, j'ai travaillé beaucoup au Brésil, ça fait 30 ans. Et je peux témoigner, c'est que vous avez parlé concernant les traces de l'empreinte de l'esclavage. Vous avez fait affaire avec un homme noir
au Brésil quand je vais pour faire du business. Jamais devant moi, je vois quelqu'un, un Brésilien d'origine, je dirais, afro-africaine, avec lequel je peux faire des affaires. Toujours c'était, on vous dit, c'est parti. J'ai 3 questions pour vous. La première, c'est... Une, ok, bon, on va limiter ça à une. On ne parlera pas de l'électrobras et l'internationalisation à l'époque de Lula, mais la question que j'ai à vous poser à ce moment-là, c'est une question, c'est concernant le régime de retraite au Brésil, est-ce qu'il y a un problème, d'après vous? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Et quel serait l'avenir pour ces aspects de la société brésilienne? Merci. Para responder. O Brasil, como qualquer país que tem um desenvolvimento, ele muda a expectativa de vida. Nós alteramos a expectativa de vida do povo brasileiro. Naquele momento, no final metade para o fim do nosso governo, a expectativa de vida tinha chegado a 70 anos. Então, necessariamente, você tem de mudar as condições da aposentadoria se há uma mudança na expectativa de vida. Isso é uma coisa. Mas o que querem fazer no Brasil é outra coisa. O que querem fazer no Brasil é o seguinte: aonde tem mais dinheiro, vou ser bem claro, tá? Aonde tem mais dinheiro na República? Óbvio, não estou falando das empresas de petróleo, não estou falando de energia elétrica, não estou falando de empresa nenhuma, estou falando dentro da administração centralizada federal. Onde tem mais dinheiro é na previdência dos trabalhadores do Brasil. Ali está o grosso dos recursos financeiros em trânsito dentro do governo federal. O que querem? Querem não é uma reforma da Previdência, não é uma atualização da idade, não é uma discussão sobre isso. Trata-se de mudar o regime de solidariedade intergeracional por um regime que é bancado por um conjunto. A sua aposentadoria é assegurada por todas as aposentadorias. Esse é um regime que é o vigente no Brasil. Querem mudar para um outro, que se chama regime de capitalização. Você pega a sua aposentadoria e você capitaliza no mercado. O que aconteceu no Chile, que adotou isso, é que a maior parte dos aposentados, dos velhos do Chile, não tem condições de vida, ganha uma aposentadoria menor que o salário mínimo. O que estão querendo fazer no Brasil é isso. Houve uma discussão tremenda e essa parte não está passando, mas ela volta. E aí, qual é o processo que é bastante ruim? É que no Brasil você tem de considerar, quando você considera aposentadoria, você tem de considerar como é que funciona o seu mercado de trabalho. Se a pessoa, naquele mercado de trabalho, ela tem um tempo em que ela paga a sua contribuição para a Previdência. Ela só paga a contribuição da Previdência se ela tiver um trabalho estável. A média de não ter trabalho estável no Brasil varia de 9 a 12 anos. Dependendo da idade que eles colocarem, e eles colocaram uma, porque a aposentadoria não está ainda aprovado totalmente, mas a que eles colocaram vai levar que ninguém se aposenta integralmente no Brasil da classe trabalhadora. Ninguém. Não há como. Porque não tem tempo de vida físico. Não existe. Então, o que ocorre é uma falácia. Primeiro porque a crise, qualquer crise eventual, porque no nosso período não tinha crise. Por quê? Porque tinha um nível de formalização do trabalho muito grande. Ora, mudam a legislação, aceitam a terceirização, impõem a precarização do trabalho, aceitam que seja precário.
dão alternativa de não pagar a aposentadoria. E o que querem? Querem que haja superávit? Como? Com que contribuição? Então você tem hoje um caminho inexorável, estão montando um caminho inexorável para a aposentadoria por tempo de capitalização. Então, eu acredito que isso seja muito grave. E o que eu vi é que isso acontece em todos os países. Eu fui na Alemanha, já aconteceu na Alemanha, né? Aconteceu no Reino Unido. Vocês estão aqui ameaçados de... Então, é uma situação gravíssima. Essa é uma luta que eu temo que eles passem a prova no Senado. Que vai passar para o Senado. Eu temo que aprove. Bonjour Madame Rousset, je tiens à vous remercier pour votre présence et c'est un honneur de vous voir ici. Je suis une ancienne étudiante de l'IRIS, notamment de M. Ventura. J'ai une question concernant les futures élections en Argentine et notamment au vu des résultats de la primaire. Je me demandais quelle était votre analyse et quel serait l'impact d'un changement de bord politique pour le Brésil s'il y avait un changement en Argentine. Eu não respondi um pedaço da sua pergunta, vou aproveitar dela e fazer junto. Eu acredito que uma coisa, nesses últimos anos, nos nossos governos, do meu, do Lula, nós conseguimos, e os países da América Latina também, foi estreitar as nossas relações. Nós temos hoje uma relação maior do que em algum momento da história ocorreu entre estados latino-americanos. Nós temos uma relação estreita, tanto com os argentinos, quanto com os uruguaios, quanto com os paraguaios, enfim, com toda a América Latina, com o Equador. O que acontece na Argentina é um dos casos mais extremos. Aliás, a Argentina é um caso extremo de destruição neoliberal. Eu conheci a Argentina, ela era autossuficiente em petróleo e gás. Eles privatizaram o petróleo e o gás, não investiram, e a Argentina importa petróleo e gás. A Argentina é um país extremamente rico. Você sabe que aqui na França, muitas vezes, no início do século XX, se falava riche como representante. Porque eles têm uma riqueza imensa em terras e minerais, e tinham uma indústria razoável, tinham empresas razoáveis. Eles sofreram uma privatização e no caso deles, é muito parecido com o que o nosso seria, uma desnacionalização enorme, tanto de todas as empresas. Os governos populares desses últimos momentos, eles conseguiram uma recuperação. O Néstor Kirchner, que sucede um período que tinha mais de sei lá quantos presidentes por semana, ele sucede e consegue estabilizar, consegue desenvolver o país. A presidente Cristina Kirchner era uma lutadora pela negociação da dívida argentina. Ela tinha conseguido negociar 90% da dívida e tinha o restante da dívida que tinha sido comprado por o que eles chamam de fundos biltres, fundos abutres, que tentava reabrir a negociação para valorizar o que eles teriam a receber. E ela jamais aceitou, e ela estava conseguindo, inclusive, que esses 10% restantes fossem negociados. Chega o senhor Macri e acaba com essa negociação, renegocia com os fundos e acredita que, pelos seus belos olhos, ele receberá recursos internacionais de investimentos diretos externos. É verdade, ele recebeu 57 bilhões
inexplicáveis do Fundo Monetário Internacional. Ocorre que, a partir de um determinado momento, o mercado começou a desconfiar daquilo que eles tinham produzido, porque ele entra, faz uma brutal reajuste no preço do gás, da energia, ele faz um horror. Ao lado disso, estão ali preparando uma oferta para cima da Cristina Kirchner. E preparam. Começam a atacar a ela, a filha dela. Mas, e aí o Macri, naquela época, estava maravilhoso. Tanto que o candidato dos peronistas foi derrotado. E agora, o que está sucedendo é um processo que se chama o tempo. A passagem do tempo leva que os credores começaram a desconfiar que não haveria pagamento. Ou que haveria uma certa dificuldade de pagamento. E começram a retirar. E aí a Argentina tem situação absurda. Tem taxa de juros de 60%, tem taxa de inflação do mesmo tamanho e uma pobreza crescente. Tanto é que tem um problema lá que chama falência alimentar. As pessoas não têm comida. No país, talvez, mais rico do mundo, em matéria de recursos. Mais rico. Aí vão para as primárias argentinas. A Cristina se indica vice e o Alberto Fernandes presidente, e tem uma votação extraordinária. A expectativa é que fique pior para o Macri, que a votação será ainda maior para ele. O grande problema é o que acontecerá com a Argentina de hoje até o dia da eleição. Porque se houver uma nova corrida, é um empobrecimento, é uma crise, eu diria para vocês, o perigo é de uma crise sistêmica. Eles têm sido muito cautelosos, eles têm procurado o diálogo, eles têm procurado construir uma solução negociada, porque é uma situação que eu disse uma vez para numa negociação dela com a União Europeia, eu disse que tinham de cobrar o que fizeram com a Argentina, porque não chegaram a fazer conosco, porque nós não quebramos igual. Na Argentina, eles não deram nenhuma possibilidade de recuperação ali na crise de 2000, 2001 e 2002. Ele não tinha sistema bancário, cara. Tem hora que parece muito o que aconteceu na Grécia. Mas voltando à América Latina. Na América Latina, a eleição da Argentina é uma luz no fim do túnel. Simultaneamente vai haver a eleição no Uruguai e vai haver eleição na Bolívia. A expectativa é que os partidos que representam os progressistas, tanto no Uruguai quanto na Argentina não, na Bolívia, ganhem a eleição. Essa é a expectativa. Agora, são eleições mais disputadas e difíceis do que a da Argentina. A da Argentina é praticamente uma eleição, estão contando os dias para poder tomar novamente, reconstruir a Argentina. Eu assisti o esforço da presidente Cristina Kirchner no seu último mandato, no sentido de reconstruir a Argentina. E ela, naquela época, a inflação era baixa, tudo estava sob controle. É óbvio que eles não tinham a mesma proteção cambial que o Brasil tinha, mas eles têm um imenso potencial, pelo tamanho da riqueza. Era o povo argentino é um povo mais educado do que o brasileiro, é um povo um trabalhador mais sucateado, completamente sucateado.
Enfin, on aurait pu vous écouter bien sûr des heures et des heures, mais on doit rendre l'amphi, on a déjà dépassé le temps, peut-être on va prendre une dernière question. Eric, tu voulais poser une question, Jeannette, très rapidement alors. Bien. Bonjour Dilma, Éric Coquerel, député France Insoumise. D'abord, un remerciement. En mars 2018, j'étais à tes côtés, à Salvador de Bahia, au Forum social mondial, où on avait lancé le comité de soutien à Lula, que tu présidais, et tu parlais de solidarité internationale. Donc je voulais te remercier du communiqué que tu as fait cet après-midi, de solidarité avec les députés France Insoumise qui passeront demain en procès politique, certes d'un degré peut-être différent de ce que vous avez subi, mais qui est de même nature. Ma question est simple. En mars 2018, Dilma Rousseff dira ce qu'elle en pense. En mars 2018, au moment du Forum social mondial, la militante féministe et antiraciste Marielle Franco était assassinée par la police. Et depuis, il y a eu énormément d'assassinats. Je voudrais savoir si tu penses que tout ça est en coordination avec ce que vous avez suivi en termes de coup d'État juridique. Et donc la question implicite derrière, c'est de savoir si le coup d'État juridique ne suffisait pas, si la vérité éclatait, vous permettait justement par les urnes de revenir au pouvoir. Est-ce que tu penses que l'option, cette fois-ci militaire, plus répressive, plus dictatoriale, pourrait être une option pour les tenants du néolibéralisme? Primeiro, eu queria dizer... Oui, juste une dernière question. Vous aviez contribué avec la présidence de Lula à la mise sur pied de l'UNASUR, puis ensuite de la CELAC, de la communauté des États latino-américains et des Caraïbes. L'UNASUR en particulier a joué un rôle très important lors de la crise bolivienne. Ces organismes sont en crise. Ma question est, comment voyez-vous cette situation et quelles sont les perspectives, notamment pour ces deux organismes? L'Équateur est sorti hier, me dit voisin. Eu primeiro queria esclarecer que eu e meu partido fizemos uma manifestação de solidariedade ao senhor deputado Emmanuel Macron da France Insoumise. Desculpa. Eu estou cansada, vocês me desculpem. Eu sei que não é Macron. Eu fiz essa manifestação hoje. Eu tenho uma rede no Brasil e eu fiz uma manifestação explicando para os brasileiros do que se trata aqui. Sei que não é igual, porque a França e o Brasil não são iguais. Eu comecei dizendo que vocês têm uma característica diferente, vocês mantêm aspectos do Estado liberal de direito, mas eu acredito que não se trata de algo tão inimaginável. Por que eu acho? Porque eu acho que medidas de exceção podem ocorrer em qualquer país do mundo, a partir do momento que você tenha uma conformação democrática restritiva. Caso contrário, como entender também os gilets jaunes? Como entender o aumento da desigualdade? Então, medidas de corrosão do Estado democrático, de direito e da democracia pode ocorrer sem ter um Estado de exceção limite como o Brasil. Isso pode ocorrer. Então, eu queria primeiro esclarecer esse assunto. Segundo, eu vou mudar primeiro para a resposta da CELAC e da UNASUR. O que está acontecendo na América Latina hoje é que tudo que nós fizemos, tanto o fortalecimento da UNASUR, que tinha um sentido de criar um grupo comum no Hemisfério Sul, quanto da CELAC, que era congregar os estados que falavam espanhol e que falavam português daquela região, e era justamente uma iniciativa de autonomia independente em relação ao tradicional controle que existia sobre
a política externa daqueles países. Então, naquele fórum, nós construímos relações de integração econômica e de fortalecimento da democracia, porque havia critérios democráticos. Hoje, esses fóruns estão sendo destruídos. Nós participamos de um grupo que chama o Grupo de Puebla. E o Grupo de Puebla assinou uma denúncia de todos nós contra esse processo que está em curso justamente da América Latina. Há uma grande ligação entre nós. Então, esse é um processo que atinge a todos nós. Atinge o Brasil, atinge a Colômbia, atinge todos nós. Porque todos nós nos beneficiamos desta integração. Por fim, eu queria... Para lá. A sua pergunta foi a segunda. L'assassinat de la militante. Est-ce que ça signifie? Essa é importante, porque uma das características do processo do fascismo, neofascismo brasileiro, é, como todo fascismo anteriormente, é o uso da violência. E o uso da violência, no caso do neofascismo brasileiro, ele assumiu um outro papel. Tradicionalmente no Brasil, por exemplo, durante a ditadura, o Estado tinha o monopólio da violência. Quem prendia, quem torturava, quem matava, quem exilava, quem fazia qualquer coisa, era o Estado. O que tem havido no Brasil é o surgimento de milícias paramilitares. Essas milícias paramilitares, elas existem em vários lugares. Mas, lá no Rio de Janeiro, elas tiveram uma grande participação, uma força muito, muito grande. E o que aconteceu com elas? Com a Marielle. A Marielle estava questionando um processo que levaria... Não ficava claro, você entende, para muita gente, mas o que é o questionamento da Marielle? É questionamento a respeito da habitação popular. E da habitação popular nos territórios da milícia. E o que a milícia fazia? A milícia usava um certo poder de Estado para negociar habitações com a população. A milícia entrava naquele espaço territorial e assumia funções de Estado e cobrava pedágios dos pobres do país. E a Marielle era uma vereadora extremamente combativa. Era uma mulher negra, era uma mulher LGBT. E tinha um perfil de grande intervenção dentro da Câmara da Municipalidade do Rio de Janeiro, da Câmara de Vereadores. Isto levou a um miliciano que mora no mesmo condomínio do Bolsonaro e que tem relações, supostas relações com ele, não se provou ainda isso, mas há indícios, há suspeitas, a montar um golpe e assassinar a Marielle. Eles cercaram o carro, atiraram nela, atiraram no Anderson Gomes, que era seu motorista, e tinha com ela uma assessora chamada Fernanda, que sobreviveu. É algo que é simbólico do que está ocorrendo no Brasil de hoje. Porque a Marielle antecipa o que vai vir ocorrer no caso do que é a prática do Bolsonaro. Porque hoje nós suspeitamos que muitas dessas questões relativas à abertura do porte de armas, inclusive comercialização de fuzis, inclusive o acesso a várias atividades vamos dizer, a descriminalização de algumas questões tem a ver com o fortalecimento das milícias. O que é extremamente grave, porque se o Lula representa a democracia, a Marielle representa a luta contra a ocupação violenta das periferias do Brasil. E, além disso, a luta das mulheres e dos LGBT, porque ela foi uma mulher extremamente presente
em todas as atividades. É algo que significa também um acerto de contas, um aspecto mais violento desse neofascismo que assola o Brasil. Um acerto de contas. Com ela não é, obviamente, com ela é justiça. Nós queremos justiça para a Marielle. Que ela tenha direito, que ela representa algo muito importante e que nós todos temos direito também de saber. E de punir os responsáveis, porque a impunidade da Marielle levará a outras impunidades e a outros crimes. É disso que se trata. Eu soube que aqui vão inaugurar um espaço, que é um parque para Marielle na próxima semana. O que vai ser muito importante de ser divulgado no Brasil. Merci aux interprètes qui ont permis cela et on peut vous dire Lila, que la priorité au Sénégal et avec celle de Lula dépasse en France les clivages politiques. C'est simplement, nous sommes solidaires avec vous, avec Lula, tous ceux qui aiment la justice sociale, la démocratie et la liberté. Merci pour cette conférence.